CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco Bravo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Marco, a gente tem ouvido muitas pessoas falando das águas vivas nas praias. Um volume muito grande. Para as pessoas acaba sendo um pouco inusitado ver uma quantidade grande, mas para a época do ano é até normal, não é? É verdade. No verão a temperatura da água ela eleva e aumenta também a quantidade de água viva. Mas vamos primeiro classificar, né? O reino animal, ele tem 9 filos que são trabalhados aí no ensino médio para o Enem. São mais de 30, são 32 filos, mas nós trabalhamos com 9. Os quinidários ou selenterados, onde estão a água viva, né? Representa o segundo filo na linha evolutiva, então são muito primitivos. Inclusive só tem 2 folhetos embrionários, são tão rudimentares. Então os quinidários. Você ouviu falar nessa palavra quinido? Rapaz, na época que eu estudava só, tá? Quinido quer dizer urticante, aquele que queima. Então quinidoblasto é a célula urticante que libera as toxinas que queimam os banhistas em contato com a água viva. Então não devemos entrar na água quando tiver grandes quantidades de água viva. Então a água viva pertence ao filo, né, dos quinidários ou selenterados, extremamente rudimentar, primitivo. E tem 2 fases, Patrícia, 2 fases. Uma fase pólipo, onde geralmente são fixos, são sésseis, e uma fase medusa, onde são livres, natantes. É essa que a gente encontra na praia, a fase medusa. E eles se deslocam o jato propulsão. Enche a umbrella de água e joga aquele jato para trás e se desloca. Além de todo esse processo, essas células urticantes, chamadas quinidoblastos, são células que armazenam essas toxinas que nós vamos falar daqui a pouquinho, geralmente ao redor da boca e nos tentáculos. Então, a maior quantidade dessas células urticantes estão ao redor da boca e nos tentáculos da água viva. E com isso, em contato, é uma ação mecânica. Quando você está ali na água, você está mergulhando, está nadando, você acaba encostando na água viva. E ela libera essas células urticantes que tem tipo uma flechinha. Essa flechinha, ela fixa na pele e aumenta a possibilidade de contato da pele com as substâncias tóxicas. Mas por que tem tanta água viva? Por que tem tanta água viva agora? Está aparecendo tanto, todo ano vem aumentando, inclusive. Está relacionado às mudanças climáticas. Esse aquecimento das águas costeiras, água dos oceanos, mas principalmente na costa, onde a água é mais quente ainda, devido à profundidade, devido a uma série de outros fatores. Vem aumentando a fase medusa. Os cientistas estão observando que a fase pólipo, que é a fase fixa, está diminuindo, e esse aumento da temperatura vem aumentando a quantidade ou tempo de fase medusa, que é a fase que ela está ali na água e entra em contato com os banhistas. Tá? Então, quer dizer, esse aumento, essa causa do aumento da quantidade de água viva encontrado nas nossas praias, no Brasil como um todo, nos países tropicais como um todo, está diretamente relacionado às mudanças climáticas. Então, quer dizer, isso é importante porque é fundamental a gente falar, mas por que tem tanta água viva? Às vezes a gente vê aí algum comentário somente das consequências. E as causas? O que está causando? As mudanças climáticas. Mudanças climáticas vêm aumentando essa fase medusa e aumentando a quantidade de água viva nas praias. E aumentou a quantidade, verão muito banhista, contato com o banhista, libera 2 substâncias. Uma chamada talacina e a outra chamada quitinocongestina. Mas por que falar isso? É importante a gente falar. Essas 2 substâncias, na verdade, não são usadas para atacar ninguém. Elas são usadas como ataque para predação de animais e defesa. É um sistema de defesa e de ataque somente para obter alimentos. Não é para sair por aí queimando o banhista. Não é esse o objetivo.
É porque a quantidade é grande, muito banhista na água, acaba entrando. Você sabe quem é o grande predador da água-viva? Quem? Vamos lá, as tartarugas. As Olha. tartarugas são os grandes predadores, consomem grandes quantidades de água viva. Então, é importante preservar as nossas tartarugas. Aqui na APA da Bahia... Elas né, comem a água viva inteira, assim? Comem água viva Mas inteira. as toxinas não fazem mal? Não, é imune. Olha só, Os animais rapaz. têm a imunidade em relação a essas toxinas. Ó. Então, olha a importância da gente não colocar rede de espera, que acaba matando tartaruga. Quando você encontrar uma tartaruga, ela tiver alguma rede enrolada, retire, ajude, contribua, ou chame o Projeto Tamar. As tartarugas são muito importantes, são grandes predadores de água-viva. O Getúlio está aqui com a gente até falando sobre isso, né? Não tem predadores para as águas-vivas porque elas estão se proliferando muito. E aí, no caso, tem que ter mais tartaruga para matar mais, para comer mais água-viva. Nós temos muitas tartarugas aqui na APA Bahia de Vitória, né? A APA Bahia das Tartarugas, inclusive, é o nome da APA, Área de Proteção Ambiental. Mas vem morrendo muito também devido à pesca predatória, essas redes de arrasto, rede de espera, que o cara vai lá, coloca à noite, no outro dia que ele vai lá retirar a rede. Com isso, as tartarugas morrem afogadas, porque a tartaruga respira, tem pulmão, ela precisa subir para respirar. Se ela não consegue subir, ela acaba morrendo afogada. Então, olha a importância. Agora, uma das coisas que eu vi nos vídeos que estão circulando das águas-vivas é que, eu não sei se influenciado também por aquele filme do Nemo, em que os peixinhos descobrem, a parte de cima não queima. Muita criança pisando na parte de cima da água-viva. Você lembra que eu falei, a maior quantidade de células urticantes, que são chamadas de quinidoblastos, é ao redor da boca e nos tentáculos. Então fica na parte inferior. A parte superior é a parte da estrutura. Tem também, mas em pequenas quantidades. Mas nós não devemos entrar em contato com a sola do pé, pegar na palma da mão, com água viva. Tem água viva, evite entrar na água. Não entre na água. Inclusive, tem gente que vê na areia e pega na água viva. Não deve pegar. Continua queimando, não continua? Claro que continua. Enquanto ela estiver viva, ela está liberando essas toxinas. É um sistema como se fosse o lançamento de uma flecha. Esse quinidoblasto, ele tem um filamento urticante que tem uma estrutura de flecha, tem aquela pontinha. Então, quando você encosta, ele dispara esse filamento urticante e o filamento penetra na pele. Por isso que a gente observa a pessoa que entrou em contato com água viva, que está sofrendo queimadura, ardência, está cheio de pontinhos escuros. Cada pontinho é um filamento que entrou na sua pele. Essa célula urticante, ela morre em contato, mas outras milhares de células estão sendo produzidas o tempo todo, através de processo de divisão celular. Então, olha a importância da gente não entrar na água, é a primeira opção. A segunda, eu tive o contato, estou morrendo de dor, ardência, que provoca queimaduras, ardência, vermelhidão, inflamação, devido ao contato com a toxina. Essas duas toxinas que eu acabei de falar. Então, em contato, o ideal é usar a própria água do mar. A água do mar, não se usa água doce, urinar em cima. Tem umas coisas aí que a gente fica observando que é complexo, né? Você ouviu falar, viu na internet algum influenciador desse aí, que é leigo, falou isso. Não acredite nessas coisas. E o vinagre? Então, vinagre, ele tem uma função importante, ele alivia a dor. Água do mar, lavar bem com água do mar, porque é água salgada, mas principalmente procurar um posto de saúde. Dá para tirar esses filamentos que acabam entrando na pele? Dá para tirar. Com uma pinça você consegue tirar. Não é fácil, porque o sistema de flecha são, tipo assim, o filamento tem várias pontinhas voltadas no sentido oposto. Então é difícil de tirar. Mas o corpo absorve? Você consegue tirar. Oi? Mas se não tirar, o corpo absorve? Ela vai acabar morrendo. Aquela flechinha, que é o filamento urticante, ele libera a toxina. A toxina vai chegar a um ponto que ela vai
perder o seu poder ativo, né? Marco, fica Princípio comigo, ativo. só para a gente ir para o Repórter CBN, aí a gente Ok. termina o assunto daqui a pouquinho. Fica aí. Muito bem, estamos de volta com o CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Marco Bravo conosco, falando sobre as águas-vivas que estão aparecendo nessa época do ano, verão, é normal, nas praias, e o que as pessoas não devem fazer ao avistar uma água-viva. Primeira coisa, não brinca, não chega perto, não pega, não encosta com o pé, não encosta com a mão. E se for Isso mesmo. queimado, né, se acontecer de encostar e for queimado, existem alguns cuidados básicos. E a gente foi para o Repórter CBN com o Marco me falando sobre essas pequenas estruturas, essas flechinhas que entram na pele e que dá para tirar, mas se não tirar, o que acontece, Marco? Olha, ela vai perder o efeito e vai se degenerar, né? A substância toca, as duas substâncias, talacina, quitina, congestina, tem também um prazo de validade, elas degeneram, né? Vai arder, vai doer, mas o ideal é você procurar um posto de saúde. Isso é um primeiro atendimento. Esfrega com a água do mar, passa o vinagre. Tem um efeito assim, ameniza o efeito, né, das toxinas, mas não para. Depois você vai procurar um posto de saúde, onde vai, se você tiver uma pinça, pode também retirar esses pontinhos escuros, que são os filamentos urticantes, que estão dentro da célula urticante. Você vê como é que são milhares de células. Você não encosta em uma célula, você encosta em milhares de células que estão em contato com você. O Celso está aqui. A tartaruga é a única que pode comer água-viva? Você tem outras espécies, mas principalmente a tartaruga é um grande predador. O ideal mesmo, essa explosão populacional, ela está relacionada a isso que eu falei, as mudanças climáticas, ao aquecimento das águas costeiras, águas do mar, tem na nossa costa. Então, ano que vem, no verão, vai ter mais população. Então, quer dizer, mas não ocorre em todas as praias. Tem praias de águas bem frias, onde a população não é tão abundante como em praias quentes. Então, por exemplo, se você pegar Itaúnas, você pegar aquela região de Conceição da Barra, de Uriri, você pode ter certeza que ali a quantidade é maior do que o Umbu, por exemplo, que a água é muito fria, de Guarapari, mas tem também. Porque essa mudança climática que vem ocorrendo com o planeta, ela vem aquecendo aos poucos a água costeira. E isso vem aumentando essa fase que eu falei, fase medusa, fase que ela é natante, a fase que a gente chama de água viva. Não é? E o Celso está aqui, japonês não inventou de comer água viva ainda não, né? Ainda não. A água viva não é comestível, né, pra gente. O Ronaldo está aqui perguntando, falando, dias atrás, os nadadores da Praia da Costa sofreram com água viva, inclusive um teve que ser removido pelo SAMU. E eu tenho uma outra pergunta aqui de ouvinte, ele não mandou o nomezinho dele ainda, mas ele perguntando o seguinte, já que tem tanta, não dá para tirar essas águas vivas do mar e levar para alimentar as tartarugas que estão no Projeto Tamar, por exemplo, ou os que estão em recuperação em outros institutos? A quantidade de que ela consome não é tão abundante assim, até porque o número de tartaruga que tem lá no Tamar é pequeno, né? E nas outras bases do Tamar também são poucas tartarugas, são tartarugas que estavam doentes, tartarugas que foram capturadas, presas em redes, tartarugas que estão ali se recuperando para voltar para o mar. O Tamar não fica expondo como um zoológico tartaruga a vida inteira, a não ser que ela não tenha mais condições de voltar para o habitat natural, para o ambiente natural. Mas geralmente são poucos. A última pergunta aqui, do Giovanni. As águas-vivas que tem aqui na costa brasileira, no Espírito Santo, são as mais perigosas do mundo? Existe alguma que seja menos perigosa? Não, tem outras espécies mais perigosas. Você tem algumas espécies que são extremamente perigosas. Essas daqui encontradas são de baixa toxicidade ou média toxicidade. Tá? Mas você tem caravelas que são inclusive mortais, estão em áreas, em mares mais frios, em outras regiões, onde os tentáculos são bem compridos. Essas aqui encontradas aqui são pequenas, tá? São pequenos exemplares, tamanho, né, reduzido. Mas já causam estrago, né? Imagina as maiores. Já causam estrago, né? Imagina as maiores. Imagina as maiores, essas caravelas que são grandes, causam um estrago, pode levar o indivíduo até a morte. Tá? Inclusive, elas usam essas
esses grandes tentáculos para poder prender peixes, se alimentam, são carnívoros, tá? Se alimentam de peixes e, quer dizer, esses indivíduos, crustáceos, como camarão, peixe, se alimentam, eles utilizam geralmente para isso. É quando você invade o ambiente natural ou quando ocorre essa explosão populacional de água-viva devido às mudanças climáticas que desequilibra tudo, né? O mundo está muito desequilibrado a nível ambiental e a gente precisa refletir sobre isso. Para encerrar, o Anderson Costa dizendo: precisamos proteger as tartarugas que ficam na Ilha do Frade, lá tem muitas, com isso não teremos água viva por lá, né, que vai servir de alimento. Isso. E o Celso dizendo: uma vez eu fui queimado por caravela, eu quase morri, parei no hospital. Pois é, muito perigoso. Marco. Tem aqui também algumas espécies de caravela, mas tem algumas caravelas que são mais abundantes em outros países nórdicos, né? E são altamente tóxicas. Só para falar um pouquinho dessa questão, olha, nós temos que louvar a fiscalização dos municípios da Grande Vitória, que estão diariamente, mas enxugando o gelo, porque todo dia tem pescador de espera. O cara vai à noite, coloca a rede de espera e vai embora para casa. No outro dia ele vem retirar os peixes, aí tem tartaruga morta, pode encontrar golfinhos que precisam subir. Então, gente, vamos ter um pouquinho de consciência. Esse tipo de pesca é um tipo de pesca predatória, ultrapassado, não faz sentido mais. E essas pessoas devem ser repreendidas, punidas de forma severa, porque é um crime ambiental, é um crime contra a vida aqui na Baía das Tartarugas, em toda a costa brasileira, né? A gente tem que ter um pouquinho de noção, um pouquinho de bom senso, que esse tipo de pesca, inclusive, é proibido dentro da APA, que é uma área de proteção ambiental. Então, e com isso leva à morte de tartarugas, golfinhos, inclusive peixes. É muito comum você encontrar nas redes de espera só a cabeça do peixe. Poxa, o predador foi lá, o outro peixe predador foi lá e consumiu o peixe que estava ali preso na rede de espera. Então, essas redes de malha fina, rede de espera, rede de arrasto, tem que ter uma legislação mais rigorosa e tem que ter uma fiscalização. Então, a gente agradece os fiscais, mas a população pode ajudar. Você que está aí na canoa havaiana, né? Você que está na canoa havaiana, você que está nadando, é nadador de Camburi, encontrou a rede, liga para a Secretaria de Meio Ambiente, denuncie. É muito importante a sua participação. A omissão da população também contribui para a diminuição da população de tartarugas. É isso. Obrigada, viu, Marco Bravo? Tá bom. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN. Até quarta que vem. Estaremos juntos.